Bom dia, meus irmãos. Nós vamos orar pelo irmão Bruno, que nos trará a lição nessa manhã. E pedir, obviamente, por nós, para que Deus nos abençoe no nosso aprendizado. Ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela liberdade que experimentamos de estudar a Tua Palavra. Carecemos, ó Deus, da manifestação e da ministração do Teu Espírito, abrindo nossos corações, nossas mentes, para aprendermos, ó Deus, aquilo que vai ser ensinado. E especialmente o Teu servo, que ele seja usado pelo Senhor nesta manhã para transmitir a Tua Palavra. Assim como tens feito, ó Deus, em tantas reuniões da nossa igreja, nos abençoado, nos surpreendido com a profundidade da Tua Palavra, que assim possa ser nesta manhã. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. De volta à Boa Vista. É uma alegria estar no meio dos irmãos novamente. Eu gostaria que os irmãos pegassem seus livros, seus livretos, na lição 5. O progresso do Evangelho ontem, hoje e sempre. O pessoal aí de trás está conseguindo escutar, ouvir bem? Tá? Ok. Bom, meus irmãos, como foi mencionado nas EBDs anteriores, o livro de Filipenses ele tem uma importância muito grande para a prática da vida cristã, porque ele trata justamente disso. Ele trata da prática, trata da centralidade de Cristo em nossas vidas e trata também de um fator interessante. Ele trata sobre a nossa disposição em colocar as necessidades dos outros como superiores às nossas. Ou seja, ele trata da servidão e, antes de tudo, da centralidade de Cristo em nossas vidas. E como no livreto ele sugere aqui que o texto bíblico seja Filipenses, capítulo 1, de 12 a 17, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Eu vou passar aqui no slide. Deixa eu colocar aqui. Filipenses 1, de 12 ao 17. Ajeita aqui, por favor. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Esses são os tópicos, as EBDs anteriores. Né? Primeiro foi a introdução à carta. Segundo capítulo, eu, um cristão. Terceiro capítulo, Deus completará a sua obra. Quarto capítulo, oração, um caminho para o crescimento. E a quinta lição, que é o progresso do Evangelho, ontem, hoje e sempre. E o versículo-chave, você pode ver aí no seu livreto, na coluna da direita, essa coluna em azul. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Os objetivos abaixo. Ezra, você poderia ir passando aqui para mim, por favor? Por gentileza, obrigado. Os objetivos: saber. Somente Deus é quem nos sustenta nas horas da provação e da aflição. Por isso, até mesmo essas situações servem ao propósito do Evangelho de Cristo. Sentir. Consolo em meio à dor e ao sofrimento, glorificando a Deus através de uma disposição espiritual agradável para testemunhar. Agir, estando alegres, esperançosos,
mantendo a confiança diante das nossas promessas de Deus, quanto ao seu reino, sem desanimar facilmente e não se deixando abater ao ponto de desesperar-se. Ou seja, Filipenses ele é prático. Ele fala de conhecimento, fala daquilo que Paulo passou, mas ele traz uma resposta prática, ele traz um consolo através da palavra de Deus. É um conhecimento que gera uma ação. E como nós vimos nas introduções de Filipenses aqui na IBD, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E essa narrativa ela está escrita ali por Lucas, pelo apóstolo Lucas, em Atos, do capítulo 21 até o 28. Eu gostaria de relembrar alguns versículos de Atos que falam sobre essa prisão dele. Primeiro, ele foi preso em Jerusalém e depois ele foi encaminhado ali pelos soldados, né, preso para Roma. Só que muita coisa aconteceu e na carta de Filipenses ele não descreve, ele somente fala as coisas que me aconteceram. Então, gostaria de chamar os irmãos, convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 21, do 27 ao 28. Coloquei um slide aí para facilitar. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então aqui, os judeus, eles achavam que Paulo estava profanando o templo dele, levando gentios para os átrios sagrados ali do templo. E os judeus ficaram muito revoltados. E ali houve uma grande confusão e Paulo foi preso por conta disso. Depois ele está preso em Jerusalém, ele foi encaminhado para Cesareia, que é muito próximo de Jerusalém. E ali ele passou 2 anos preso. Os judeus não aceitando a justificativa de Paulo, eles entraram com objeção. E aí Paulo foi obrigado a apelar para César. Como Paulo era um cidadão romano, judeu e cidadão romano, ele tinha esse direito e ele apelou para César. Foi aí que ele foi encaminhado para Roma. Só que, durante essa ida para Roma, houve um náufrago. Ele estava de navio, ia em direção a Roma e houve um tufão nesse navio, de Creta para a Itália, né? E aí, como houve esse tufão, eles foram parar em Malta. E foi justamente nessa narrativa que aconteceu. Eu coloquei até um versículo aqui, o versículo Atos 27, do versículo 24. Um anjo do Senhor apareceu para Paulo durante a tempestade. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Ou seja, até mesmo na adversidade, ali numa aparente situação de descontrole, Deus estava no controle. Deus tinha preparado aquele momento. Era necessário que aquilo acontecesse para que Paulo fosse até César. E também outras pessoas testemunhassem do poder de Deus. Foi nessa ilha de Malta, onde eles ficaram à deriva, né, alguns dias, e aí foram parar nessa ilha de Malta. E os habitantes dessa ilha julgaram Paulo como uma pessoa amaldiçoada, porque além de preso, ele também fez com que o barco, né, o seu navio, naufragasse. Foi nesse episódio esse famoso episódio que ele estava juntando os gravetos, né, para se proteger do frio, juntando os gravetos para uma fogueira, e aí uma cobra, querendo fugir do frio, agarrou-se ao seu braço. E ele balançou o seu braço e jogou a cobra no fogo. E aí as pessoas daquela ilha viram isso e
e chegaram à conclusão: esse homem é um deus, ou esse homem tem alguma coisa diferente, uma divindade. Eram pessoas de pouca instrução. Paulo passou 3 meses nessa ilha, e aí sim eles foram a Roma para aguardar a audiência com César. E eu gostaria de ler só mais uns versículos de Atos, capítulo 28, 16 ao 20, que ele fala justamente explicando, chegando a Roma. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Então, tudo isso aconteceu para que ele chegasse até Roma. E existia um propósito de Deus para isso, e também Paulo tinha esse desejo no coração. Paulo queria chegar até Roma, ele tinha esse desejo, porque Roma era um local estratégico, era uma cidade com muitos habitantes, era uma cidade desenvolvida, civilizada, e até isso Deus proveu. Na sua providência divina, Deus preparou todas as coisas para que esse evangelho pudesse ser propagado. Em Atos 19 ele fala: depois de haver estado ali, em Jerusalém, é necessário também que eu vá visitar a Roma. E quando ele estava em Corinto, na qual ele escreveu a carta de Romanos, em Romanos 1, versículo 15, ele fala: por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então a vontade de Paulo era de ir a Roma como evangelista. Ele tinha esse desejo, porque ele alcançando Roma, por ser uma cidade estratégica, ele alcançaria milhões de pessoas. Filipos, por exemplo, era uma província de Roma. Então, o que acontecia em Roma, as províncias estavam sabendo, né? E nessa época, o cristianismo era algo novo, era algo que muitas pessoas não sabiam. Por exemplo, nem os romanos sabiam. Os romanos achavam que Paulo era um egípcio rebelde que era procurado da lei. Eles não entendiam qual que era a fé cristã. Somente aqueles que ouviram falar ali de Cristo. Bom, meus irmãos, agora iniciando aqui a introdução, sabendo que de toda essa narrativa de Atos, que primeiro ele passou por Jerusalém, depois ele passou 2 anos em Cesareia, naufragou e foi para a ilha de Malta, depois vindo a Roma. Aqui eu coloquei um mapa aqui porque, às vezes, não sei vocês, mas eu olho para mapa assim, é difícil eu me situar, muitas vezes. Nesse mapa, ele fala da viagem de Paulo, que iniciou em Jerusalém. Ele foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia, que é muito próximo ali. De Cesareia, ele passou por essas cidades e foi até Creta. E aí, de Creta, ele iria para a Itália, para Roma. Mas aí houve o náufrago, ele foi parar em Malta. E de Malta, depois de 3 meses... ele foi para Roma, para a audiência com César. Vamos ler então, no nosso livreto, a introdução. Lembro-me de uma situação ocorrida quando meu irmão era militar no Exército Brasileiro, num dia que decidi visitá-lo no quartel. Chegando lá, li uma frase pintada na parede, que dizia o seguinte: Exército Brasileiro, a mesma missão ontem, hoje e sempre. Inconstância é falta de esperança, de firmeza, tendência para mudar de ideia, de opinião, de atitude, volubilidade, instabilidade. Ela é um grande mal entre os homens, já que não lhes permite experimentar a grande beleza da persistência.
e sempre tende a fazê-los retroceder, quando na verdade é necessário avançar. Então, eu parei aqui nessa parte da introdução para a gente falar um pouco de inconstância. Inconstância está diretamente relacionado com a nossa situação, a nossa espiritualidade. E essa espiritualidade ela está relacionada também ao zelo com as coisas do Senhor. E o zelo com as coisas do Senhor, alguns puritanos, eles definiam, né, de maneira figurada, que o zelo é como se fosse a chama que faz com que a água da panela ferva. Essa chama agita as moléculas ali de água, né, e aí acaba acontecendo a água começa a ferver por conta disso. Então, o zelo, ele faz com que nós coloquemos as coisas como prioridade em nossas vidas. E todos nós somos zelosos até certo ponto. Somos zelosos com alguma coisa. Ou com a nossa família, ou com o nosso trabalho, ou com a nossa casa. Né? Nós sabemos que muitas pessoas são zelosas com a casa está impecável, bem limpinha. Outros são muito zelosos com a carreira, estão sempre fazendo cursos, sempre priorizando cursos aqui, ali, sempre estudando. E o zelo é uma via de mão dupla. Ou você é zeloso a favor, ou zeloso contra. Você pode ser zeloso, muito zeloso com uma coisa, de cuidar, de ser zeloso, de cuidar de certa coisa. Ou você pode ser zeloso contra. Por exemplo, zeloso contra algum partido político, que seja contra a sua cosmovisão cristã, por exemplo. Você defende os seus conceitos cristãos, e aí então você é zeloso da fé cristã, e contra esse partido político. E o zelo, ele deve estar em cada atividade de nossas vidas, desde um copo com água, até a limpeza da igreja, até todas as atividades que nós temos aqui na igreja, trazendo para a nossa realidade. Né? E essa é uma frase puritana, ou somos zelosos por Deus, ou corremos atrás das coisas desse mundo. Então o zelo está diretamente relacionado com o cuidado que nós temos, com as prioridades que nós temos em nossas vidas. E o fato de nós, muitas vezes, sermos inconstantes, não perseverarmos, fraquejarmos durante a nossa caminhada, nem sempre está relacionado com o sofrimento, mas com a negligência com as coisas do Senhor. Eu sei que a lição de hoje fala sobre sofrimento, né? Mas existe também essa faceta, que muitas vezes nós deixamos de prestar atenção nas doutrinas do Senhor, nos meios de graça, nas orações, nas leituras da palavra, e aí nós vamos fraquejando com o tempo. Filipenses 1, versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, esse versículo é um versículo que nos encoraja, que nos traz conforto. Por quê? Porque ele nos traz segurança. Ele está falando aqui de segurança cristã. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele iniciou, ele vai completá-la. E essa é uma doutrina que ela é muito falada no meio reformado, que se chama a perseverança dos santos. Quando você se converte, quando você está com Cristo e entende que não há nada mais belo do que Cristo, do que a cruz de Cristo, Cristo ele lhe dá os meios de você perseverar na fé e você terminar até o dia da volta de Cristo. Vamos ver como os puritanos tratavam a questão da perseverança. Jonathan Edwards afirmou certa vez: a ausência de perseverança é indício de ausência de verdadeira conversão, tanto quanto a ausência de conversão é sinal da falta de eleição. John Bunyan encorajou seus leitores: amigo, coisa triste é sentar-se e antes de chegar ao céu e ficar exausto antes de chegar ao local de descanso. E se este é o seu caso,
tenho certeza de que não te esforças suficientemente para alcançá-lo. Outro puritano, John Flavel, perguntaram a ele: o que é perseverança até o fim? É a persistência firme e constante dos cristãos nos caminhos do dever e da obediência, em meio a todas as tentações e contra todos os desânimos. Então, meus irmãos, sabemos que somos motivados a sermos perseverantes. Sabemos que Deus cuida da nossa perseverança. No entanto, isso não é desculpa para nós relaxarmos ou negligenciarmos a nossa fé. Nós somos chamados a constantemente buscar a Deus. Esse versículo, Filipenses 1, versículo 6, antes de nos relaxar demais, ele deveria nos motivar a amar mais o Senhor, a buscar mais o Senhor e a obedecê-lo através de suas escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz que seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, seja no sofrimento, seja na bonança, nós já temos tudo. Deus já nos deu tudo através de sua palavra. E é o que 2 Pedro nos diz. Continuando aqui no nosso livro, no segundo parágrafo da introdução. Quando pensamos a respeito do progresso ontem e através de mim e de você, o mesmo evangelho tem que continuar progredindo hoje e sempre. Com o apóstolo na lição de hoje, veremos que não importa o que tenhamos de passar. O progresso, a constância do evangelho sendo levado aos perdidos, é a semente que paciente e firmemente devemos esperar e germinar. Eu coloquei esse versículo: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Eu aprendi isso no CFM, né? no curso de teologia que alguns irmãos aqui fazem. O pastor Marcos Granconato, que esteve aqui na conferência, ministrou essa aula de história da igreja. E ali ele falou sobre a plenitude dos tempos. E esse contexto em que Paulo se encontra é justamente isso, a plenitude dos tempos. Isso é o quê? É a providência divina que antecede a vinda de Cristo. Ou seja, Deus preparou tudo. Deus preparou todo o cenário, todo o palco para que Cristo viesse, né, morresse na cruz, ressuscitasse, e o evangelho fosse propagado de maneira mais rápida, mais eficaz. Quando nós olhamos, por exemplo, para os romanos, para Roma, eles tinham um sistema político, eles deram uma contribuição muito grande, um sistema político e jurídico. Eles iniciaram, né, eles originaram esse sentido de unidade, independente de onde você estiver. A lei é uma lei só para um só povo. Roma tinha grandes povos, províncias, né, em toda a Europa e no Oriente também. E aonde essas províncias estivessem, elas estavam debaixo da lei de Roma. Isso facilitou muito a propagação do evangelho. Sem falar também das estradas, que as estradas eram feitas de maneira que agilizasse o transporte. As estradas eram muito boas. Isso facilitava a ida e a vinda de missionários. Ajudou também na propagação do evangelho. Quando eles tinham um déficit de homens que morriam na guerra, por exemplo, eles pegavam homens dessas províncias para poder substituir esses homens que morriam e aumentar o seu contingente. A tropa ficava maior e eles poderiam guerrear dessa maneira. E essas pessoas que eram dessas províncias, muitas vezes se convertiam e iam pregar o evangelho aonde eles foram designados. Outra contribuição também foi da Grécia, dos intelectuais gregos. Da mesma maneira que o inglês hoje é a língua universal, o grego naquela época era a língua universal. E esses gregos, eles facilitavam, essa língua universal facilitou a propagação do evangelho.
A filosofia grega naquela época já discutia assuntos sobre transcendência, sobre a metafísica, sobre o destino eterno do homem, sobre o certo e sobre o errado. Então, tudo isso essas discussões abriam espaço para o cristianismo, pois o cristianismo é a única cosmovisão que tem a resposta para todas as perguntas. E, diante desses questionamentos de para onde que o homem vai, o que é o certo, o que é o errado, o cristianismo tinha a resposta exata. Então, diante disso, nós sabemos que a causa do progresso está primeiramente alicerçado na soberania de Deus. Deus é o autor da história e ele movimenta ali os dados, ele movimenta as peças de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Indo para o primeiro tópico, no seu livreto você pode acompanhar o progresso do Evangelho por meio do sofrimento, do versículo 12 ao 14. Eu sempre vou ler os versículos para a gente estar sempre com os versículos frescos na cabeça. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Continuando, a história do cristianismo e da igreja é marcada por grandes perseguições. No entanto, nenhuma delas foi capaz de inibir ou diminuir seu crescimento e influência, mesmo porque os que são perseguidos sabem que o sofrimento não é capaz de fazer morrer a fé. Isso se comprova no que disse Tertuliano, o escritor cristão do século II. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Para surpresa geral, sempre que havia uma perseguição, o número de cristãos a serem perseguidos aumentava. Então, meus irmãos, progresso, no qual ele fala, aqui o progresso do Evangelho por meio do sofrimento. Progresso significa avanço pioneiro, é um termo militar grego que se referia aos engenheiros do exército que avançavam à frente das tropas para abrir caminhos em novos territórios. E quando nós estudamos a história da igreja, eles dividem a propagação da fé cristã da perseguição cristã. Então, a perseguição, ela longe de ser algo que desencorajaria os crentes daquela época, mas justamente nesse momento da história onde teve uma perseguição mais intensa, foi justamente onde a fé cristã deu grandes saltos em favor do progresso. Tudo isso porque irmãos entenderam a mensagem de Cristo. Eles entenderam o ide e pregar o evangelho. Eles entenderam que o amor sacrificial motivava a amar outros irmãos que eles nem conheciam. Eles se sacrificavam por isso. E foi justamente o exemplo que Paulo fez aqui durante a sua caminhada. Antes de vir à Boa Vista, eu estive no Complay. Não sei se alguém já participou do Complay aqui. Complay é Congresso de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. E aconteceu na época lá na Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá. E ali foi muito interessante, porque eu acampei ali, né, e pude acompanhar de perto o que Deus estava fazendo no meio do povo indígena. Além da tradução da Bíblia para o dialeto, havia uma conversão daqueles indígenas que aprendiam a palavra de Deus. Então, haviam relatos assim, que os indígenas aprendiam a palavra de Deus, eles se convertiam ao Evangelho, e quando eles voltavam para as aldeias, as pessoas que conviviam com ele, né, os índios de sua aldeia, viam uma mudança significativa em sua vida. Viam uma mudança de caráter, uma mudança para melhor. E aí, esse testemunho levava essas pessoas a quererem também o mesmo Deus que mudou a vida daqueles indígenas. Isso é maravilhoso, porque quando você começa um trabalho desse, nós temos alguns exemplos aqui, o Ítalo, a Sara, o André, a Juliana.
Quando você começa um trabalho desse, você tem uma perspectiva muito longa, né? Muito longe, até eles entenderem a mensagem do Evangelho. É um terreno muito pedregoso até chegar lá. Mas se você focar no sofrimento que você vai ter, você não faz nada. Nós devemos focar naquilo que é principal, que é a pregação do Evangelho, o progresso do Evangelho e a glorificação de Cristo através de suas vidas. Então nós concluímos aqui nessa parte que aonde há Evangelho, há progresso. Aonde o Evangelho é pregado, há progresso. Vamos partir para o ponto 1. Deus pode usar o sofrimento para o avanço do Evangelho. No versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O que o apóstolo Paulo pretende aqui, no versículo 12, é desviar a atenção de seus leitores para longe de seus sofrimentos. Afinal de contas, ele está preso no momento em que escreve, e de sentimentos sobre ele mesmo para algo muito maior e que realmente lhe interessava, a pregação do Evangelho. Paulo entendia muito bem o motivo de estar passando pelo sofrimento, seguir a Cristo, e não podia perder a oportunidade de, mesmo assim, testemunhar de sua fé para aqueles que estavam ao seu redor. O interessante de tudo isso, meus irmãos, o versículo 12 que ele fala: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Se vocês focarem nesse versículo, aquilo que me aconteceu. Paulo foi preso em Jerusalém, houve uma grande discussão, passou 2 anos em Cesareia preso. Depois ele foi para a caminho de Roma, o navio naufragou, ele passou por várias situações, passou fome ali no navio porque não tinha alimento para chegar a um caminho muito longo. E ele resume tudo isso em as coisas que me aconteceram. Aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Ele não considera que o sofrimento dele era algo importante, mas ele considera que o progresso, a pregação do Evangelho era o mais importante. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes a gente está viajando, né, para um lugar muito bonito, e aí o carro passa, né, a paisagem está ali na sua frente não, do seu lado. E aí você está passando, né, e alguma coisa lhe distrai, você olha para o lado, e aí quando você olha de novo, você já perdeu a paisagem. Você perdeu de contemplar aquela paisagem. Isso pode acontecer em nossas vidas, quando nós damos muita atenção para as circunstâncias de nossa vida, para o sofrimento. Nós perdemos de contemplar a beleza da cruz. As circunstâncias acabam tirando o nosso foco, que deveria estar na cruz de Cristo, e estamos voltando somente para o nosso sofrimento, em vez de estar glorificando a Deus naquela dificuldade. Porque, afinal de contas, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Paulo aqui, quando ele falou isso, ele não sabia se ele ia ser solto ou se ia ser executado. Ele não sabia se o próximo passo dele seria a execução. Mas, na perspectiva de Paulo, o mais importante era a pregação do Evangelho. Tudo aquilo que aconteceu estava nas mãos de Deus, de um Deus que é soberano, do Deus que tudo que faz é bom. Tudo que faz é para o louvor e a glória dele. E então, Paulo se regozija com tudo isso que está acontecendo. É um exemplo perfeito de amor sacrificial, a exemplo de Jesus Cristo. Quando você se sacrifica por outras pessoas, você passa por cima do seu orgulho, passa por cima do seu bem-estar, passa por cima de toda a sua vaidade por amor ao próximo. Isso só acontece quando nós entendemos o amor a Deus. Primeiramente, o amor a Deus, e aí, consequentemente, o amor ao próximo vira uma consequência de tudo isso. Muitas provações podem acontecer em nossas vidas. No entanto, as provações elas não servem somente para nos trazer maturidade. Elas ajudam também as pessoas que estão ao nosso redor a serem impactadas pelo testemunho. Porque uma coisa é você passar pelo sofrimento
murmurando, reclamando. Quem será alcançado dessa forma? Ninguém. Mas outra coisa é você passar pelo sofrimento, pela luta, dando glória a Deus, agradecendo a Deus pelas dificuldades. Porque sabemos que tudo aquilo resultará em glória para Deus. Nosso foco não está no sofrimento. Nosso foco deveria estar no nosso Senhor. Continuando aqui a leitura do tópico 1. Nos dias de hoje, a igreja da Síria e Iraque tem passado por grandes perseguições por conta do Estado Islâmico, ISIS. Mas, ainda assim, temos notícias de que nossos irmãos estão firmes e fortes na fé. Não é a perseguição que desanima a igreja, pelo contrário. Os perseguidores desconhecem isso, mas a perseguição anima e fortalece os que são perseguidos. O que desanima a igreja é o pecado. É o pecado que tira o meu e o seu ânimo, a minha e a sua coragem. Mesmo vivendo em um contexto sem perseguições violentos, é o pecado que nos impede de testemunhar de Cristo. E isso pode ser facilmente visto, claramente visto, quando nós lemos cartas ou ouvimos notícias. No momento missionário, aqui nós vemos muitas vezes que o pedido daqueles irmãos que estão em países perseguidos não é que a perseguição acabe, mas que Cristo possa dar estratégias, possa dar meios de alcançar mais vidas. Eles não oram para que a perseguição acabe, mas que pessoas sejam salvas. Isso mostra que o foco deles não está no bem-estar deles, no sofrimento. É lógico que todos nós não gostaríamos de estar passando por sofrimentos e perseguições. Mas se essa é a vontade de Deus, nós devemos nos contentar com isso e pedir que o nome dele seja glorificado. Uma igreja que sofre perseguição, mas mantém a sua luta contra o pecado, é uma igreja que está em constante progresso. No entanto, no nosso cenário atual, não sofremos perseguições, mas, de certa maneira, algumas igrejas negligenciam essa luta contra o pecado. Você relativizar a luta contra o pecado, que é a principal identidade do cristão, a igreja passa a morrer aos poucos. É aquela história de um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando você passa por cima do pano, você coloca debaixo do tapete algumas coisas que são essenciais, que é o pecado, você, de certa forma, você está destruindo a igreja por dentro e não por fora. E nós temos vários motivos para poder lutar contra o pecado. Primeiro porque é uma ofensa terrível à santidade de Deus. Segundo, porque o nosso pecado pregou Jesus Cristo na cruz. Foi por conta do nosso pecado que Cristo morreu na cruz, para nos salvar. E terceiro, porque a nossa inclinação é sempre para o mal. Nós somos pecadores e Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. E nós devemos estar atentos, vigiai e orai, porque o pecado ele bate à nossa porta. Então, se nós não estivermos atentos, nós cairemos. No entanto, Deus usa de meios para que nós perseveremos. Por exemplo, a leitura da Bíblia, leitura de livros de irmãos que falam da fé evangélica, oração, sexta-feira à noite, a EBD, o próprio ensino bíblico, o devocional diário. Nós temos que ter um tempo a sós com Deus, para que a cada dia o lavar na palavra de Deus venha tirar o lamaçal do pecado de nossas vidas. Efésios capítulo 1, do 11 ao 12, diz: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus faz todas as coisas conforme o plano da sua vontade, com o objetivo para que sejamos para o louvor da sua glória. E é isso que os missionários de países perseguidos fazem.
eles glorificam a Deus, eles se contentam com aquilo que estão passando e pedem pela misericórdia de Deus. Bom, passando para o tópico A, o progresso do Evangelho, apesar das motivações erradas, por meio... Não, peraí, acho que eu passei aqui. Deus pode usar o sofrimento para o avanço do Evangelho, por meio do testemunho, versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. O encarceramento de Paulo tornou-se um meio de atrair a atenção dos homens para Cristo e seu Evangelho. Portanto, ao invés de calá-lo, as tribulações pelas quais passava eram mais do que um meio que ele usava para propagar sua mensagem. Ou seja, os soldados que estavam encarregados de tomar conta de Paulo, aos quais eram frequentemente substituídos por outros, sem a menor dúvida, ouviram a mensagem do Evangelho. Então, Paulo, ele mostrou-se, durante toda essa trajetória, um preso extraordinário. Um preso totalmente diferente daquilo que os guardas estavam acostumados. Paulo, por exemplo, poderia se defender, poderia questionar que a decisão foi errada, se justificar por que ele foi parar ali, para os guardas, mas em vez disso ele não perdeu tempo com isso. Ele pregou o Evangelho, ele falou de Cristo para aqueles guardas. E segundo os estudiosos, cerca de 9.000 guardas, aproximadamente, foram alcançados. Não que eles fizeram um revezamento, 9.000 fizessem o revezamento ali, porque não daria. Mas alguns soldados que revezavam, voltavam para suas casas, falavam daquilo que tinha acontecido, e também, durante as suas reuniões, dos próprios soldados, eles comentavam entre eles sobre o que havia acontecido com Paulo, e sobre a fé cristã dele. Então, Paulo escreveu em uma situação posterior em que também estava preso. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Sofro e até estou preso como criminoso, contudo, a palavra de Deus não está presa. Então, isso mostra, meus irmãos, que é um exemplo prático aqui, que o controle não está em nossas mãos. É um exemplo de que, apesar de estarmos presos, apesar de Paulo estar preso ali, o Evangelho não estava preso. O Evangelho continuava se propagando, o progresso continuava, porque o progresso não está em nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Deus é soberano e Ele providencia tudo. Mas nós, como instrumentos do Senhor, devemos nos dispor a sermos usados por Ele. Isso faz parte do zelo. Como que nós pregaremos o Evangelho se estamos inconstantes, se estamos descansados, sonolentos, se estamos alheios ao que a palavra de Deus nos diz? No versículo 14, no tópico B, Deus pode usar o sofrimento para o avanço do Evangelho, como estímulo agora. Versículo 14, e a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É algo meio difícil de entender, para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas, quanto mais perseguição, mais os irmãos tinham coragem de falar do Evangelho. Isso é algo realmente sobrenatural. E o exemplo dedicado do apóstolo Paulo, diante do sofrimento, como testemunha fiel de Cristo, fazia com que os irmãos se sentissem estimulados. Você pode acompanhar aí no seu livro. Estimulados e com ousadia para fazer o mesmo. A ousadia e a paciência de Paulo em seu cativeiro despertaram a coragem e o zelo dos cristãos romanos, e talvez tenham envergonhado alguns discípulos recalcitrantes. Crisóstomo observou que a coragem deles não falava antes, mas agora aumentara ainda mais
ante as cadeias do apóstolo. Não podemos deixar de observar o poder que o exemplo tem. Quando paramos para olhar a vida de homens como Paulo, João Batista e João, é impossível não aprendermos com o exemplo desses homens. Então, Paulo motivou aqueles homens a pregarem o evangelho, apesar da sua prisão, a seguir o seu exemplo. Uma coisa é quando você fala, faça isso, faça aquilo, e não mostra. Mas outra coisa é quando você faz e ainda você fala para fazer e ainda dá o exemplo. Tem um impacto muito maior. E foi justamente isso que Cristo fez. Cristo, em tudo que ele falou, ele foi exemplo. Porque ele era 100% Deus e 100% homem. E Paulo está seguindo o exemplo de Cristo aqui. Paulo, mesmo estando ali na pior, numa situação adversa, numa situação onde ninguém gostaria de estar, ele cumpriu ali o seu chamado. Ele motivou aquelas pessoas que estavam numa situação muito melhor do que ele a continuar a pregação do evangelho. As cadeias de Paulo não apenas colocaram em contato com os perdidos, mas também serviram para encorajar os salvos. Então, quando ele fala que anunciando a palavra, é justamente aquilo que fala em Mateus, né? Indo pregar o evangelho no gerúndio. Então, ele está falando aqui que as pessoas, durante as conversas do dia a dia, elas iam falando, iam pregando o evangelho. Porque isso que aconteceu com Paulo foi algo novo, algo que abriria precedentes na lei romana. E então todos se interessavam, né? As pessoas pensavam, o que será que vai acontecer com Paulo? Né? O que será que César, qual será a decisão de César? Se acontecer isso com César, poderá abrir precedentes para outros. Então haviam discussões nas esquinas, discussões nas famílias, né? As pessoas perguntando de Paulo. Isso fez com que o evangelho se propagasse, né? Quem é esse Cristo no qual Paulo crê? Isso favoreceu a pregação do evangelho. E esses irmãos anunciaram a palavra com maior determinação e destemor. Agora, a aplicação aqui do primeiro ponto. A vida de sofrimento e de fé dos homens fiéis a Deus, encontrados nas Escrituras e na história, deve estimular o crente a testemunhar de Cristo, com mais disposição e ânimo. Toda situação que surja em locais onde pessoas que não conhecem a Cristo estejam disponíveis para ouvir, deve ser aproveitada para dar a elas testemunhos de fé. Então nós vemos aqui que não há desculpas, meus irmãos, para nós não pregarmos o Evangelho. Não há desculpas. Paulo estava preso e ele continuava pregando o Evangelho. Qualquer situação, qualquer brechinha que os guardas davam, ele estava pregando o Evangelho, estava falando do Evangelho. E será que nós temos cumprido o nosso papel como evangelistas, como cristãos? Será que no nosso trabalho nós abrimos uma brechinha ali, falamos do Evangelho, falamos uma palavra de encorajamento? Será que as pessoas nos veem como referência de Cristo ali naquele lugar? Isso para mim é muito confrontador. E é uma palavra que me confronta muito. E é algo que eu preciso me arrepender e buscar o Senhor e buscar ousadia, buscar essa coragem de pregar o Evangelho, não importa a situação que você esteja. Às vezes Deus precisa colocar cadeias em seu povo para que realizem um avanço pioneiro que não poderia se dar de outra maneira. E foi isso justamente que aconteceu com Paulo. Paulo queria ir a Roma como evangelista, mas Deus o mandou como um prisioneiro. E ele glorificou a Deus nesse sofrimento, nessa dificuldade. Bom, meus irmãos, nós finalizamos aqui o primeiro tópico. Alguém teria alguma pergunta, algum questionamento? Alguma contribuição? Não? Amém. Vamos para o tópico 2, então.
O progresso do Evangelho, apesar das motivações erradas. Nós leremos os versículos do 15 ao 17. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento, enquanto estou preso. Então, meus irmãos, essa situação que Paulo estava passando, alguns críticos de Paulo, por incrível que pareça, pessoas que tinham o mesmo pensamento dele, mas que o criticaram, aproveitaram dessa situação de sofrimento de Paulo para se autopromover. Isso já existia naquela época. E os críticos de Paulo comentavam, falavam, faziam comentários maldosos, né? De que Paulo estava naquela situação, provavelmente por causa do seu temperamento. Criticavam Paulo porque ele se deixou, ele foi teimoso e foi até Jerusalém, e ali ele sabia que iria encontrar prisões, mas a motivação de Paulo nunca esteve no que os outros iriam pensar, mas no que Deus iria pensar. A motivação de Paulo está na obediência do Senhor. E a gente tem um pequeno trecho de Atos, capítulo 20, do versículo 22 ao 24, que ele fala o porquê que ele foi para Jerusalém. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo não se importava com o que os outros falavam, mas ele se importava unicamente em obedecer a Deus, ser obediente aos seus mandamentos. É importante citar que essas pessoas aqui, no qual ele fala, aqui, alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Essas pessoas, elas não são hereges, não são pessoas que estão pregando outro Cristo. São pessoas que têm um pensamento alinhado com Paulo. No entanto, eles o fazem, a pregação do Evangelho, com uma motivação errada, motivação diferente. A motivação seria a inveja e a contenda, que são os tópicos que nós vamos abordar daqui para frente. Paulo, em Gálatas, ele falou, né, quanto aos que pregam algum evangelho que não seja dos apóstolos, que sejam anátema, diríamos que são condenados por Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, e do 13 ao 15, ele fala, os que pregam outro Jesus são falsos apóstolos, e a igreja não deve dar ouvidos a eles. Ou seja, se esses pregadores estivessem falando outro Cristo, pregando outro Cristo, Paulo com certeza iria citar a heresia que eles estariam fazendo. No entanto, ele não fala isso. Ele omite, porque ele sabe que eles estão pregando o Evangelho. E ele sabe que mesmo preso, aqueles irmãos em Cristo estão fazendo o papel deles, estão pregando o Evangelho. O Evangelho está em progresso, em constante progresso. Constante progresso, né? Provavelmente eles engrandecem o próprio ministério, rebaixando o de Paulo, fazendo comentários, né, como eu já havia falado. Bom, o tópico 2.1, você pode acompanhar aí no livreto. Motivações erradas para se pregar o Evangelho, do versículo 15. O versículo 15 diz, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Em geral, motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir seus objetivos, envolvendo para isso fenômenos emocionais, biológicos e sociais, e por que não dizer espirituais.
É a motivação a responsável por iniciar, direcionar e manter comportamentos relacionados com o cumprimento, ou não, dos objetivos traçados por mim e por você. E como vamos ver no texto citado, é perfeitamente possível realizar algo justo e honesto, mas com a motivação totalmente equivocada. É aquilo que nós sempre falamos aqui, né? Sincero, porém errado. A inveja. Esse vocábulo da língua original significa ciúme, inveja. Esse defeito de caráter é alistado como uma das obras da carne, em Gálatas 5:21, onde o termo é comentado. Temos aqui a seguinte situação: os indivíduos que são aqui indiretamente mencionados, sem importar quem fossem, invejavam o sucesso e a influência de Paulo na igreja cristã, e assim mostrava-se diligentes no trabalho do evangelho, simplesmente na tentativa de se igualarem a ele nas realizações e assim obterem a glória e a fama para si mesmos. Infelizmente, para nossa tristeza, é possível que se faça algo perfeitamente justo, mas motivado por ciúme e inveja. E eu gostaria de ler, então, essa parte de Gálatas que fala sobre ciúme, inveja, as obras da carne. Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, diz assim. Alguém poderia ler? Tem ali no slide também. Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Paulo, quando estava preso, outras pessoas tentaram tomar o seu lugar. E as motivações disso eram inveja e contenda. Nós estamos aqui no tópico da inveja. E é muito triste quando isso acontece, né? Quando você é motivado por ciúme, por inveja, você acaba falando coisas do seu irmão. É possível até nós imaginarmos algumas reflexões que aqueles homens faziam. Por exemplo, o meu ministério está sendo abençoado enquanto ele definha a cadeia. Paulo sempre se metendo em confusão. Deve ser falha de caráter. Essa comparação que nós fazemos, inconformada com a nossa situação, ela é motivada por sentimentos carnais, como ciúme. Ela ocasiona isso também, ciúme, ira, inveja e malícias. E Paulo, ele estava passando por isso. No entanto, quando ele fala aos filipenses, mais para frente nós veremos nas EBDs posteriores, Paulo vê indícios disso na igreja de Filipenses. E olha que a igreja de Filipenses era uma igreja considerada madura na fé. No entanto, já havia algumas discussões ali motivadas por inveja, né? Então, Paulo, de maneira amorosa, ele confronta isso também. Nós veremos nas EBDs dos próximos domingos. É perigoso carregar rancores e nutrir sentimentos de amargura em nosso coração, pois podem ser usados por Satanás para nos levar à tentação e pecado. Efésios 4:27, nem deis lugar ao diabo. Então, um exemplo de motivação errada aqui que nós temos é a história de Caim e Abel. Caim não foi rejeitado por conta da oferta que ele fez. Mas a oferta que ele fez foi rejeitada por causa do coração de Caim. Ou seja, mais para frente em Levíticos, né, Deus ele aceita ofertas como frutas, né, e que foi o que Caim deu. No entanto, Deus não olhou para aquilo, para a oferta. Deus olhou para o coração de Caim. O coração de Caim não estava em conformidade com Deus.
E ali, Deus conhece o nosso coração. E nós somos chamados a constantemente fazer um autoexame. Ele conhece a nossa consciência. Como o pecado deixa o indivíduo mais egocêntrico, é inevitável que hajam outros conflitos. E com relação à motivação das nossas obras, a motivação que faz com que nós façamos as coisas para Deus, Deus sabe de todas as coisas, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa consciência. Outro puritano, William Perkins, afirmou certa vez: a consciência é de natureza divina. É uma coisa que Deus coloca entre o homem para servir de juiz, sentenciando e declarando que o homem está com Deus ou contra Deus. Perkins concluiu que a consciência tem dois deveres principais: de dar testemunho e julgar. Ou seja, por mais que nós estejamos ativamente numa igreja, pode ser que a nossa motivação não esteja correta. E é isso que Paulo nos chama aqui a atenção, esses versículos que nós vemos. Ele chama a atenção para que nós façamos um autoexame e analisemos as nossas motivações. Porque Deus conhece a nossa consciência. Deus conhece o nosso coração. E devemos buscar a Deus de maneira zelosa. Buscar esse zelo, essa chama que faz com que Ele pegue as nossas afeições, as nossas prioridades e coloque no centro da vontade de Deus. O tópico B, contenda. A palavra usada aqui tem significado de discórdia, contenda, dissensão. Também é uma das típicas obras da carne, listada em Gálatas 5:20. A princípio, esse vocábulo foi usado por Paulo para descrever as facções existentes em Corinto e haviam causado divisões na igreja. 1 Coríntios 3, versículo 3. Nessas facções, aquilo que faziam era motivado pela discórdia e contenda. Várias denominações evangélicas têm sido fundadas com base na atitude aqui combatida pelo apóstolo, pois muitas dessas igrejas têm surgido de alguma espécie de contenda. Lendo aqui o versículo que o autor coloca, o missionário Paulo Barbosa, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então aqui ele lembra de divisões na igreja de Corinto, onde alguns diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Então ali haviam divisões. Aquelas pessoas não era nem por motivações teológicas, não era nem por divergências teológicas, mas era por culto à personalidade. Eu não fui muito com a cara de Paulo, eu sou de Cristo. Não fui muito com a cara de Cefas, eu sou de Apolo. Então, qualquer sentimento, qualquer promoção desse tipo de atitude dentro da igreja, qualquer atitude que venha a nos dividir, deve ser duramente combatido. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2 fala: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerra. E Tiago, por consequência, né, nos versículos seguintes, ele dá também a solução, né? Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele nos exaltará. Ele os exaltará. Então, essa divisão
ela vai na contramão daquilo que é comunhão. Comunhão, koinonia, que significa a Igreja de Cristo em unidade, e é justamente o tema desse livreto, Unidade na Igreja, da Carta de Filipenses. Essa comunhão, ela tem que estar alicerçada em Cristo. O que nos une é o sangue de Cristo. Não existe nada igual à Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque somos muito diferentes. Cada um aqui tem opiniões diferentes, temos gostos diferentes, viemos de cidades diferentes, criações diferentes, culturas, mas o Evangelho e o sangue de Cristo nos une. Isso é o que nos une. O Evangelho não é natural. Não existe nenhum ajuntamento de pessoas que possa ser comparado com a igreja. Por exemplo, se você é fotógrafo, né? O Jader está ali. É muito natural você se aproximar de pessoas que entendam de fotografia, né? Você que gosta de fotografia. E ali vocês passam a discutir, ter as ideias, os mesmos gostos. Por exemplo, em sua profissão, no seu ambiente de trabalho. É natural que vocês tenham uma intimidade maior, porque vocês falam da mesma coisa. A igreja também. Só que a igreja ela pega pessoas diferentes e nos une por meio do sangue de Cristo. Isso não é natural, isso é sobrenatural. Porque o natural seria pessoas de gostos iguais se ajuntarem. Nós temos gostos diferentes e nos ajuntamos por meio de Cristo. Então, qualquer atitude que venha a causar divisão tem que ser combatido, porque está dividindo a igreja, está quebrando aquilo que Cristo falou que nós fizéssemos, que nós tivéssemos comunhão no Espírito. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele vai falar sobre isso também mais para frente. Tópico 2.2, motivação correta para se pregar o Evangelho. Nós estamos encaminhando aqui para o final. Já vimos que Deus não está tão somente preocupado com o que você está fazendo, mas também com o tipo de motivação, com que tipo de motivação você faz o que faz. Com a graça de Deus, é possível fazer o que é justo e agradável a Ele, e ter certeza de que as motivações por trás disso também estão isentas de comportamento pecaminoso. Amor, pois, produz satisfação. O amor deve ser o motivo preponderante de todas as ações. Nosso amor deve ser dirigido a quem? Em primeiro lugar, a Cristo. Nosso amor por Cristo deve nos motivar a pregar o Evangelho, a obedecê-lo, a segui-lo em tudo o que fazemos. Em segundo lugar, devemos amar as pessoas, mas isso só é possível por conta do amor de Deus ter sido derramado em nossos corações. Romanos 5:5. Através disso, temos condições de demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão ao nosso redor. Uma das maiores demonstrações de amor que podemos fazer por alguém é falar-lhe do Evangelho. Então, nós vemos aqui, nesse trecho, que o amor é a motivação correta de nós pregarmos o Evangelho, pois ele produz satisfação. E, ao pregarmos o Evangelho, significa que estamos alinhados, primeiramente, com Deus. E, isso, em consequência disso, o nosso amor ao próximo torna-se uma coisa natural. Amar primeiramente a Deus acima de todas as coisas, e depois amar ao próximo como a ti mesmo. Em 1 João, capítulo 2, versículos 5 ao 6, ele diz: Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele, verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. No capítulo 3, 18: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E nós vimos com o exemplo de Paulo, o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que
pensa primeiramente nos interesses dos outros e não nos nossos. Passa por cima de toda vaidade, de todo orgulho. Será que nós temos praticado esse amor? Porque ao praticarmos esse amor, nós estamos obedecendo o primeiro e o segundo mandamento. Mas se nós não temos esse desejo de amar ao próximo, de pregar o evangelho ao próximo, que é a maior manifestação de amor que você faz para uma pessoa, é pregar o evangelho. Se nós não temos isso, nós precisamos nos arrepender, precisamos buscar mais a Deus, para que Ele venha nos encher do seu amor. O tópico 2.3, o objetivo errado para se pregar o evangelho. Uma excelente forma de demonstrar que se ama uma pessoa é pregando o evangelho a ela. Mas mesmo nesse caso, a busca por reconhecimento e aplausos, usando como meio o próprio evangelho, não está distante de nossa realidade. Comportamentos carnais de pessoas mais preocupadas com suas próprias reputações e influências são exemplos disso. O objetivo errado para se pregar o evangelho: causar sofrimento. Esse é um motivo errado, uma motivação errada. Continuando na leitura do livro, o que está por trás dessa palavra é literalmente trazer aflição para eu suportar. Aqueles opositores de Paulo aumentavam propositadamente suas aflições, enquanto ele não podia defender nem a si mesmo nem a igreja. E faziam isso porque pregavam motivados pela vanglória, tentando manchar a reputação de Paulo e reduzir o alcance de sua obra na igreja. Além disso, esses homens alegravam-se do que tinham feito, bem como no fato de que Paulo sofresse perseguição. O que eles provavelmente pensavam era que Paulo merecia o que estava passando. Ou seja, na mente deles, Paulo devia ter cometido alguma coisa para sofrer aflições. Eles não entendiam que o próprio dever de pregar a Cristo, que Paulo cumpria tão eficazmente, já traz em si pesar e perseguição. Então, será que Paulo, mesmo sabendo que aqueles homens estavam pregando o evangelho, mesmo sabendo que eles não eram hereges, será que Paulo estava sofrendo por causa disso? Será que ele se sentiu ferido? Sem dúvida. Mas Paulo era sábio. Paulo sabia que tudo aquilo iria resultar no nome de Deus sendo glorificado, na pregação do evangelho. A aplicação aqui desse tópico. O cristão deve certificar-se de que suas ações estejam isentas de discórdias e dissensão, ou de qualquer ação em benefício próprio, e de que jamais a vanglória seja uma arma em suas mãos para servir de escândalo na obra. Então nós devemos, mais uma vez, falando novamente, devemos ficar atento a esse sentimento que muitas vezes nos corrompe. Somos pecadores e ninguém está imune a isso. De fazermos as coisas para o nosso próprio interesse. Nós devemos estar atentos. Isso é uma linha muito tênue. Se nós fraquejarmos, se nós não perseverarmos e não estivermos com a mente, com o desejo de zelar pelas coisas de Deus, nós acabamos em sucumbir nesse pecado. Conclusão. Da mesma maneira que homens fiéis a Deus pregaram o evangelho no passado, ontem, esse evangelho libertador, que continua sendo o poder de Deus, deve ser pregado por mim e por você, hoje e sempre, não importa o contexto em que estejamos vivendo, seja ele de perseguição ou de liberdade. Quantos não começam a obra do evangelho e param no caminho? Começar e não terminar, planejar e não prosseguir, é consequência da inconstância do pecado. As pessoas não conseguem ser estáveis em seus comportamentos e atitudes cristãs, porque o pecado as impede de testemunhar Cristo. Só existe uma coisa mais importante do que ser constante na obra: ter motivação correta.
Você tem se preocupado em saber qual sua motivação ao realizar a obra de Deus? O cristão jamais deve esquecer-se de que as motivações na pregação do Evangelho devem estar isentas de inveja, contendas e todo tipo de maldade. Que o Senhor nos livre desse tipo de sentimento e comportamento faccioso. Que nossas ações sejam motivadas tão somente pelo amor a Deus e a sua palavra. Que o Senhor nos encontre como filhos obedientes a Ele e a sua palavra. E assim nós finalizamos a 5ª lição da nossa EBD. Eu gostaria de finalizar com uma oração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua graça. Obrigado pelo cuidado, Pai, que tu tens conosco. Obrigado porque muitas vezes não entendemos, ó Pai, o que acontece em nossas vidas. Somos abatidos por sofrimentos, por dificuldades, tribulações, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E tudo isso, Pai, resultará em maturidade, resultará no teu nome glorificado, Pai. Traz, Pai, a nós, a cada um de nós, Pai, essa maturidade de entender, Pai, que o mais importante, Pai, é que a tua vontade seja feita, Pai. Assim como o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado por Cristo, que é a plenitude dos tempos, Senhor. Obrigado pela graça, pelo teu sangue, ó Pai, derramado ali na cruz, e através dele nós podemos, Pai, ter acesso ao Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nada depende de nós, mas tudo depende de Ti. E nos ajuda, Pai, a perseverar, a nos manter firmes, a ter um sentimento zeloso, Pai, com as Tuas coisas. Desde um simples copo com água até uma pregação. Pai, no nome de Jesus, Pai, trabalha, Pai, em nós um coração quebrantado, Pai, diante de Ti. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Bruno. Eu queria fazer algumas considerações aqui, irmãos, que eu acho interessante a gente lembrar, porque tem um texto aqui no nosso... Tem uma parte do nosso texto de hoje que é frequentemente usada completamente fora, ou usado completamente fora do seu significado. Me refiro especificamente, deixa eu achar aqui, as páginas viram, né? O aplicativo trava, modernidade. Tá. Versículo 18. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Assim, eu acho incrível, acho que as pessoas não leem o texto. O texto inclui motivos falsos ou verdadeiros. Aonde é que as pessoas usam esse texto aqui? Quando você vê o camarada fazendo umas coisas mais estrambólicas do mundo, e aí você diz, olha, isso aí não tem base bíblica, esse tipo de culto, esse tipo de reunião, esse tipo de ação não tem base bíblica. Aí as pessoas dizem, não importa, importa que Cristo está sendo anunciado. Não, não está. Uma celebridade gospel dessa daí, uma celebre gospel, ficou chateada porque o pessoal criticou nas redes sociais, pelo que eu entendo, é o namoradinho dela. Porque ele estava lá fazendo uns passos estrambólicos lá, no meio da apresentação do culto, e ela largou essa daqui. Está preparado? Cuidado aí, a Luma, o Ronaldo e o Reginaldo estão de pé, o Jader pode cair. Porque está sentado, está melhor. Fulano, citando o nome da criatura lá, já ganhou muita gente para Jesus com a sua dança. Ide por todo mundo e dançai o evangelho. Como dizia minha avó, esse povo tem titica na cabeça, não é possível coisa dessa. Como é que você dança o evangelho? Eu acho que você pode até pintar o evangelho, fazer um bonito quadro da crucificação, mas você ainda vai ter que falar. Você faz um bonito quadro do Calvário, mas você vai ter que explicar para as pessoas por que
que aquilo ali pode trazer vida eterna para elas. Não tem condição de não fazer assim. Ah, pastor, mas se a letra que a pessoa estiver dançando foi uma letra evangelística. Meus irmãos, eu acho mais provável que a pessoa vai ficar prestando atenção no que está sendo feito do que na letra que está sendo cantada. Meu ponto aqui é que tudo hoje em dia, ou muita coisa, melhor dizendo, hoje em dia, tem sido justificado com esse versículo 18. E se você o ler de novo, você vai ver que isso simplesmente reflete a pátria educadora que nós temos no Brasil, o problema grave de interpretação de texto, não é interpretação nem bíblica. Porque, repetindo, Paulo diz, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Ou seja, quer dizer que essas pessoas estão com motivos falsos, então você está querendo justificar. Mas o ponto aqui é que o conteúdo do que está sendo anunciado, pregado, exposto, não contém o Evangelho. Então, meus irmãos, o Edir Macedo disse uma coisa uns anos atrás, disse o seguinte: para Jesus vale até gol de mão. Não, não vale. Não vale qualquer coisa. Ele estava dizendo que para alcançar o fim, que ele supostamente quer dizer para as pessoas que ele tem um bom fim, né? Não a cidade aqui na fronteira, um fim bom. Então os meios dele se justificam, porque ele tem um bom objetivo. Então não se justifica supostamente querer ganhar as pessoas para Cristo, você fazer qualquer coisa para chegar até esse fim. Porque o fim para que as pessoas cheguem, o meio para que as pessoas cheguem a Cristo já foi determinado nas Escrituras. É a pregação do Evangelho. É a clara exposição da paixão de Cristo, da morte e da ressurreição de Cristo pelos pecados dos homens. Diga, meu irmão. Mas tem que ter um microfone, porque senão não sai na gravação, aí fica todo mundo no vídeo olhando para a minha cara. Eu não sei se eu vou contribuir para esse exemplo que você acabou de falar, do Edir Macedo. No nosso cotidiano, né, no nosso meio de trabalho, a gente quer almejar lugares melhores, com melhores condições, né, de trabalho. Mas os meios que você usa, se for usando da trapaça, você vai receber o bem lá na frente? Sim. A trapaça, do conchavo, da bajulação, do puxar o tapete do outro. Ele pode até conseguir o êxito, mas os meios são errados. Imagina no reino de Deus. Ora, bolas. Se no meio corporativo, no meio profissional, você tem ética, né? Você tem regras, você tem... Correto? Você tem tudo direitinho. No reino da luz, da justiça, seria diferente, irmãos? Não. Tudo já tem determinado. Pastor, o senhor é contra métodos? Então, o grande problema, meus irmãos, é que nas últimas 2, 3 décadas, 90% dos métodos que têm surgido, o evangelho é um apêndice naquilo. Entendeu? Esse é o meu problema. Então, por exemplo, quando nós estávamos no seminário, nós aprendemos, eu não saberia fazer hoje com muita habilidade, teria que praticar de novo. Nós íamos para a praça pública, colocávamos tipo um mural, como esse nós temos aqui desse quadro branco, né, aqui atrás, com um papel, tipo, aquele papel 40, né? Papel 40 assim, tipo flip chart, mas na verdade era só o papel. Porque realmente você podia colocar para trás, porque tinha várias folhas livres ali. Enfim, então você trazia uma pintura inacabada. E aí você ficava lá sozinho. Aí, rapaz, brasileiro é curioso. O ser humano é curioso. Aí começava a juntar gente. Nesse juntar gente, os nossos colegas seminaristas, né, tudo apaisando, não estavam com camisa de crente não, porque aí chegava, ficava no meio da multidão. E essa pintura era uma representação da conversão, das trevas para a luz, do que é a vida da pessoa sem Cristo e a pessoa com Cristo, e assim por diante. Muito habilidoso, muito legal, mas continha o Evangelho. Entendeu a diferença? O problema não é o método. A gente pode, inclusive, ver se eu lembro como é que faz isso aí, fazer um treinamento aqui na igreja, a nossa igreja fazer evangelismo aqui na Jaim Brasil. É muito legal isso daí. Agora, aí anos depois, o pessoal da Jocum chamou para
fazer negócio aqui na Praça das Águas. O que eles fizeram? Eles se vestiram de camuflado e dançaram uma música em inglês. Ora, com exceção de alguns goianenses que estavam ali, talvez algum outro falava inglês, quem entendeu alguma coisa? Absolutamente ninguém. Então se não tem comunicação, não tem evangelho. A pessoa tem que entender o que você está querendo dizer. E para terminar, meus irmãos, depois da boa aula que nós tivemos hoje, a lição é clara. O progresso do evangelho não dependia apenas de Paulo, mas havia, essa é a motivação do que ele está escrevendo, toda uma igreja por trás dele. Até porque ele não ficou em Filipos, né? Mas o evangelho continuava progredindo. Ele progredia através de quem? De cada um de nós. Para usar novamente a questão do que nos aproxima, né? Você tem acesso, já falei isso 3.000 vezes aqui na igreja, mas vou repetir. Você tem acesso a um nicho da sociedade que eu não tenho. E vice-versa. Meu nicho da sociedade diminuiu bastante depois que eu parei de trabalhar secularmente. É a única coisa que eu lamento dessa época ou essa fase da minha vida, porque eu tinha acesso a pessoas, muito mais pessoas do que eu tenho hoje. Mas não é o seu caso. Então você tem acesso a dentistas, você tem acesso a bioquímicos, você tem acesso a professores, vários aqui, a profissionais de saúde, que o outro irmão não tem. Você tem acesso a um campo missionário específico que outros não têm. É de se esperar, meu irmão, ver aqui, vindo e ouvindo o evangelho, seus colegas de trabalho, seus colegas de faculdade. Eu creio firmemente que Deus lhe colocou naquele emprego, privado ou público, com o claro objetivo de alcançar as pessoas ali. Não foi apenas de botar dinheiro na sua mão. Não foi apenas para você ganhar dinheiro, mas para alcançar as pessoas ali. O progresso do evangelho, meus irmãos, é através de cada um de nós. Não tem plano B. O autor de Hebreu diz, inclusive, que os anjos quiseram fazer o que foi dado só a nós. Você já imaginou o anjo aparecer lá na frente do camarada? Por uma razão, meus irmãos, que eu suspeito que seja para que o evangelho seja glorificado, Deus não deu essa tarefa a anjos, que deixaria as pessoas impressionadas. Deu a seres humanos não impressionáveis como eu e você. Para que as pessoas fossem impactadas pela mensagem, não pelo mensageiro. Pelo conteúdo, e não pelo vaso. Não aquele que está levando. Como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, pois temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência desse poder que em nós está, que nós habita, seja de Deus e não nossa. Vaso é de barro, não tem grande valor, mas o conteúdo tem. Então, meus amados, como inspiração final no nosso estudo de hoje, vamos levar o evangelho. E o progresso do evangelho é através de cada um de nós. Amém?